revelar o teu Filho aos nossos corações. Glorifica pelo teu Espírito a pessoa de Jesus e a sua palavra, e fala-nos para que em tudo Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 17:1 fala que quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda comigo, anda em minha presença, anda na minha comunhão, e eu te farei perfeito, e ser perfeito. Gênesis 17:22, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Ele apareceu, conversou, teve um contato, depois o Senhor elevou-se, retirou-se dele. Gênesis 18:1 apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, ou de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Esse é o terceiro aparecimento do Senhor na experiência de Abraão, assim, concreto. Ele apareceu, o Senhor, a Abraão. Esta palavra, quando ele estava assentado. É muito importante porque ela dá uma ideia quando ele cochilava. Quando ele estava descansando, repousando. O descanso no período da tarde era uma prática, e é uma prática normal no Oriente. E não se esqueça de que Abrão tinha quase 100 anos. Às vezes a coisa mais espiritual que podemos fazer é tirar uma soneca. Se você acha que isso não é espiritual, você já não sabe que é no sono que Deus trabalha. O Salmo 127 diz que Deus está trabalhando enquanto nós dormimos. Talvez aqui nós devamos entender algumas coisas importantes. O descanso é a ênfase mais significativa do Evangelho para a vida de uma pessoa. É interessante que o homem foi feito no 6º dia, ele tinha comunhão com Deus na viração da tarde, e o primeiro dia do homem foi o sábado. E o sábado
é o dia do descanso. Representa a obra de Cristo completa e que gera descanso. O Senhor Jesus, quando nos quis mostrar mais significativamente o valor do Evangelho, ele disse: vinde a mim. Quem? Os cansados. Quem? Os oprimidos, os sobrecarregados. E ele disse: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Canga. Canga. Canga parece coisa de trabalho, não é? Canga se põe em Junta de boi, junta de boi, em cavalo, em jegue, põe a canga para ele puxar. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso. Ele não disse aprendei comigo, aprendei de mim. É algo muito semelhante àquilo que Deus disse: anda na minha intimidade e eu te farei perfeito. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. De onde? De coração. Porque tem gente que é mansa e humilde de aparência, de comportamento controlado. Uma vez eu ouvi uma senhora dizer assim: eu sou calma por fora, mas por dentro eu fervo. Isso não é mansidão. Explode. Quando não explode para fora, às vezes, implode para dentro. Né? E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Olha bem essa palavra: descanso para a vossa alma. Ele não falou em descanso do corpo, mas descanso da alma. Cansaço físico a gente repousa com o sono, com férias. Cansaço da alma só com a humildade e mansidão de Cristo e tomando o seu jugo. E o seu jugo nada mais é do que a cruz. A cruz para ele foi cruel, para nós é libertadora. Porque ela tira o peso da nossa psique, que é a causa da dominação do mundo. É o nosso ego, a nossa vontade de querer que as coisas sejam do jeito que a gente imagina que elas devem ser. Então, eu me detenho um pouco nesse versículo 18:1 para ver que Abraão, ele estava assentado. O termo assentado aqui me dá a conotação no hebraico de estar permanentemente assentado ali, e tem um sentido de yashab também para cochilar. Wiersbe, um desses estudiosos da Bíblia, ele coloca esta conotação: ele estava descansando. No final no meio-dia, sol a pino, sol quente, e é espiritual você descansar.
Uma das dificuldades maiores que as pessoas ansiosas têm é de dormir. Elas estão sempre agitadas, não conseguem dormir, e têm insônia, ou têm sonos agitados, e ficam a noite toda se debatendo, porque a ansiedade, ela gera esse estado de desconfiança de que Deus seja capaz de fazer as coisas acontecerem. Se Ele não contar com o meu braço, Ele não tem poder para fazer. Então, eu me inspiro muito neste texto, dizendo que Abraão estava numa posição que eu gostaria de permanecer, de estar, de ser menos inquieto, menos agitado, poder descansar no Senhor. Ainda há pouco, minha esposa e eu estávamos orando por alguém que está sofrendo, e nós estávamos conversando com Deus sobre isto. Que adianta nós nos agitarmos? Porque não é a nossa oração que vai movimentar o assunto. E sim, Deus é que vai trabalhar no nosso coração, para que nós possamos descansar na suficiência dEle. Por isso que eu disse, às vezes a coisa mais espiritual que podemos fazer é tirar uma soneca. Eu não estou falando do sono de Jonas, que era um sono de fuga. Eu estou falando do sono de Jesus na hora da tribulação, da tempestade. É inconcebível que Jesus permanecesse dormindo. As ondas ali no mar da Galileia chegam a 2 metros de altura. O barco, no tempo de Jesus, era um barco não muito cheio de técnicas, ainda que fossem barcos de orientação fenícia, e foram bons construtores de barcos, e Israel aprendeu com eles. Eu tive num barco que, segundo os estudiosos dizem, era semelhante ao barco que Jesus esteve. A minha esposa teve uma experiência com um texto bíblico. Ela não conseguia crer na palavra de Deus, ela não conseguia crer que ela tinha sido crucificada com Cristo, porque ela não sentia. E durante 10 anos ela lutou com esta incredulidade. E um dia ela teve uma experiência quando lá na nossa comunidade alguém lia o texto bíblico, Jesus dizendo: passemos para outra banda. Eles estavam de um lado do barco, do mar, e tinham que passar para o outro lado. Aquele lago de Genezaré, ou de Tiberíades, ele está abaixo do nível do mar, e ele está entre as colinas de Golan, o Monte Hermon, que são lugares onde formam correntes de ar que vêm do Monte Hermon, correntes geladas, e elas entram naquele túnel, naquela garganta, e levantam as ondas. E Jesus disse assim: passemos para outra banda, e deitou e dormiu. E a Bíblia conta que houve uma tempestade, e aquela tempestade agitou o mar, e
os discípulos se apavoraram. Discípulos como Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, se apavoraram a ponto deles virem acordar Jesus, e era uma coisa que não é brincadeira. Eles se apavoraram. E Jesus dormia. E a experiência da minha esposa foi exatamente esta, porque enquanto se lia esta palavra, passemos para o outro lado, os discípulos se apavoraram e vieram acordar Jesus, e o texto termina, e entre mentes, depois que Jesus disse para o mar, sossega mar, aquieta vento, acalme-se tempestade, diz o texto bíblico, e entre mentes chegaram do outro lado. E o pregador que na ocasião estava falando lá na nossa igreja disse assim, o que Jesus disse lá antes de entrarem no barco? Passemos para o outro banda. E o que aconteceu? Chegaram do outro lado. Então ele fez a seguinte pergunta, por que aquele barco não afundou? Porque Jesus havia dito, passemos para o outro lado. E o que Jesus, nesse caso, ele estava dizendo? Ele estava fiado no poder do Pai, seguro de que Deus iria sustentar aquele barco, e aquele barco não ia afundar nunca. Então minha esposa bateu a mão na testa e disse, meu Deus, olha o meu problema. Eu não estou crendo na palavra de Deus. Não estou crendo na tua palavra. Eu não preciso sentir, eu preciso crer. Me impressiona que Jesus, durante aquela turbulência, ele dormisse. É muito impressionante isso. Como é que um cara dorme durante essa turbulência? Quando houve o segundo turno da eleição presidencial dessa última eleição, eu não vou dizer o nome do candidato para não dar muita. Da última eleição presidencial, o meu filho saiu de São Paulo para cá num avião da TAM. Estavam alguns amigos nesse avião, amigos nossos, e o avião pegou uma tempestade que passou aqui em Londrina por volta de 5 horas da manhã. Ela passou aqui deixando estragos, devastando árvores, derrubando. Lá em casa mesmo nós tivemos alguns prejuízos. Ela passou com muita força, ventos de mais de 100 km por hora. E eles pegaram este vento de frente. Eu acredito até que o piloto foi muito confiante, esses pilotos mais velhos, e eles pegaram uma tempestade que, quando eles chegaram aqui, um voo de São Paulo para cá é 50, 55 minutos, no máximo 1 hora e 50 minutos foi o voo. O meu filho, que fez engenharia mecânica, e ele disse, fez parte de aviação, disse que o avião fazia assim, e o vento pegava ele e fazia. Agora, quem é que dormia num avião desse? Quem seria a criatura para dormir? Eu tenho um filho de um amigo nosso que estava nesse avião, e ele chegou aqui. Quando o avião parou, meu filho disse assim, pai, quando o avião parou, levou uns 5 minutos para o pessoal levantar das cadeiras. Todo mundo ali agarrado. Ele disse, por 3 vezes eu gritei. Eu vi que o avião
E ele, como engenheiro mecânico, dizia assim, olhava para a asa e dizia assim, agora vai quebrar. Vai quebrar. Aí disse, não, mas não vai. Aí, agora vai quebrar. Você imagina um negócio desse. Tem o genro de um amigo nosso, que ele não aguentava mais, foi para o banheiro, abraçou e desceu aqui, abraçado, vomitando. Esse menino grudou na poltrona e depois vieram as enfermeiras para dar massagem, soltaram os dedos dele, estavam grudados, não soltava. Deu uma cãibra o negócio. Jesus, o senhor é louco? Um vento daquele lá, um barco, e o senhor dormindo. Este sono, esse soneca de Jesus é o sono da confiança de que o Pai estava nesse negócio. A palavra de Deus está sustentando o universo. Nenhum mal te sucederá. Asseguro. Quando nós temos a palavra de Deus afiançando a nossa vida, nós precisamos descansar. Nós precisamos tirar a mão do manche de querer administrar a coisa. Gente, outra coisa que eu queria dizer aqui, o nosso corpo precisa de descanso também. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós estamos vivendo, eu estou só pensando no repouso, hoje, dentro da forma do que é o Evangelho. Hoje nós vivemos a ditadura do desempenho, do trabalho, das conquistas, de executar mais, de ganhar mais, de ter mais. E não temos tido descanso. Descanso para a alma a gente tem em Cristo, mas é preciso também descanso para o corpo. O Senhor colocou o sábado como um distintivo. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu jumento. Descanso. A cultura de Faraó, o povo de Israel não tinha mais descanso e ele botou mais peso. Diz, olha, agora nós não damos mais a palha para vocês fazerem, vamos botar mais peso. Hoje, o sistema do mundo mantém as pessoas sempre fazendo coisas e mais coisas, e cobrando, e você tem que ter coisas, e quando não tem, bota você num entretenimento que lhe consome energia. Você fica na frente da televisão, vendo besteira, e sendo consumido por coisa que não lhe dá. Ninguém tem tempo para ter descanso, dizendo assim, não, eu hoje vou ficar aqui com minha família, só para a gente conversar, brincar, ou hoje eu vou ficar aqui na presença de Deus, vou conversar com Ele, vou me deleitar nele. Eu estou levantando algumas questões que me parecem necessárias. Eu mesmo sou um workaholic. Tenho que trabalhar, e tem faltado descanso. Descanso para o corpo. Abraão estava na tarde dando uma sonequinha. Quantos aqui fazem soneca durante a tarde? 1, 2, 3, 4. Tem uns aí. Eu preciso aprender a tirar uma soneca durante a tarde. Eu durmo. Hein? Eu durmo de tirar a roupa e deitar e ligar o ar-condicionado. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Desligo. Isso é bom. Isso é bom.
eu tinha um amigo que dizia assim: dormir é perda de tempo, eu tenho que estar. Acabou morrendo cedo, de tanto. Acabou indo dormir cedo. Perdendo todo o tempo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, nós temos a Bíblia nos dizendo, capítulos 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, e que fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha essa palavra no finalzinho: glorificai a Deus no vosso corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, queridos, vamos dar uma olhadinha em Marcos capítulo 6, verso 31, que Jesus também gostava de repouso. Marcos 6, 31. E lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. O ministério de Jesus é muito agitado, muita gente. De repente ele diz assim: vamos ali, Parar um cadinho. vamos ali, um dia desse eu vou pegar vocês, vamos ali para termas de água quente. Vocês são testemunha, né? Estão vendo? Vamos ali para um lugar deserto. O que fala o 32, né? Hein? É o que fala no versículo 32. Né? O que diz o 32? Então foram sós no barco para um lugar solitário. Olha só. Viu? Vai na represa aqui, vai com a ilha aí. Eu para a ilha, vamos. Olha, gente, essas coisinhas parecem nada. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Estava tirando uma festa. Ele estava tirando uma festa. Ora, se estava tirando uma festa. Não tenha dúvida que o cara estava pescando ali. E o que aconteceu aí no verso 2? Levantou. Ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Uau! Ele estava tão soneca que quando ele levantou os olhos, ele viu 3 homens. Mas que visão mais interessante! E porque ele viu 3 homens, ele sai correndo? É porque nenhum homem viajaria naquele sol quente. Ninguém no Oriente viaja ao meio-dia. Trata-se de algo fora de série. 3 pessoas vindo em sua direção no maior calor do dia. Isso não acontece. Então, Abraão percebeu que tratava-se de algo diferente. Tanto é que, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Ele reconheceu, em primeiro lugar, que tratava-se de
uma realidade fora do normal. E que aqueles homens, neste processo, tipificavam a relação da Trindade. Ainda que não lhe fosse revelado, tratava-se de alguma coisa mais especial. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Ele não disse senhores meu. Eram 3. Mas ele identificou um. Com o Senhor. Senhor meu, se achei graça, se achei mercê, se achei misericórdia em tua presença, rogo-te que não passes. Rogo-te que venhas para a minha casa. Aqui nós temos alguns aspectos bem relacionais ao que Deus faz. Primeiro, é Deus que vem em nossa direção. E é Deus que nos move aí na direção dele. No Evangelho, é Deus que nos busca. E é Ele que inclina o nosso coração a correr em direção dele. Porque nós enxergamos, neste caso, que é algo diferente. Alguém vem nos buscar, ou vem ao nosso encontro, na hora mais inesperada de um visitante chegar. Ele prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. Ele sabia que se tratava de alguém diferente. E eu não quero que tu vás embora. Eu rogo que tu não passes do teu servo. A primeira coisa que uma pessoa faz quando o Senhor a busca, ela o recebe. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não há opção de desprezar, de dispensar aquele que vem nos buscar. Eu peço que não passes. Por favor, eu estou precisando da tua presença. Os versos de 2 a 8, eles estão falando de que Abraão não teve nenhum problema para perceber os peregrinos. Porque era incomum para as pessoas viajarem no calor do dia. Os visitantes eram 2 anjos e o Senhor, em uma das suas aparições pré-encarnação. Aquilo que alguns estudiosos e teólogos chamam de teofania. É uma manifestação do Senhor que sai da 4ª, 5ª dimensão e entra na 3ª dimensão, que é a dimensão da matéria. Quem está na 3ª dimensão não pode passar para a 4ª, para a 5ª, para a 6ª, sei lá. Quem está de lá pode passar para cá. Pode assumir essa dimensão. E aqui ele viu o Senhor e por 14 vezes
ele trata, neste capítulo, o Senhor. O Senhor. Ele reconhece que se trata do Senhor. Mas o que é muito interessante, que apesar de Abraão ter 318 servos, ele mesmo serviu pessoalmente ao Senhor. Abraão correu de um lugar para o outro para ter certeza de que a refeição era a mais adequada e preparou para dar o melhor para o seu Senhor. Agora nós vamos ler esses versos de 2 a 8. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: Faze como dissestes. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Que cena! Hã? Isso deve demorar umas 3, 4 horas, pelo menos. Ó, daí para lá, meu filho. Ele já foi comer no final da tarde. Meu filho matar um... Olha só. Olha só. Veja bem. O cara, quando viu que ele se prostrou e viu, disse: não passa de nós, você fica aqui conosco. Ele diga assim: traga um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Primeira coisa que ele providenciou. Vocês se lembram que Jesus, uma vez que ele entrou numa casa de um fariseu, e uma mulher veio e ficou nos pés dele chorando, e passava o cabelo, e o fariseu disse: esse cara não conhece ninguém, ele não sabe que essa mulher é uma prostituta, uma pecadora, ele não conhece ninguém. Jesus cutuca o cara e disse assim: ô Simão, cheguei na sua casa, você nem me beijou. Não, ele começa dizendo assim: tem um cara que devia 50 pau pro outro, e tinha um outro que devia 500, e ele perdoou a ambos. Quem amou mais? Quem você acha que ama mais? Aí o judeu é bom de conta, né? Nesse lado de dinheiro é com ele mesmo. Ele disse: não, aquele que foi muito perdoado. Ele disse: é verdade, quem é muito perdoado, muito ama. Você sabe, Simão, quando eu cheguei aqui na tua casa? Você não me osculou. Você não me deu uma aguinha para lavar os pés. Essa daí lavou com as suas lágrimas. Você nem me deu um beijo, porque no tempo de Jesus, os árabes e judeus têm o hábito de se beijarem. Você não me saudou. Ela me beijou. Os pés. Você nem me deu uma brilhantina glostora. Vocês mais novos nem sabem o que é isso. Era uma hein? É uma goma. Não, brilhantina glostora não é goma, não. Ó, você passava na mão. Esse aqui me deu um negócio uma vez muito bom. Como é que chama aquilo?
Formworks. Passa assim. Aí, ó, passa assim. Para o cabelo não secar, porque você não me deu nada disso. Essa daqui pôs um unguento precioso na minha cabeça. É da boa etiqueta quando o visitante chega na sua casa, você tratá-lo bem. Abraão disse: eu estou diante de alguém, água nos pés, vamos lavar os pés e repousai debaixo desta árvore, um carvalhal fresco. A tenda estava ali posta. Vamos ficar aqui perto. Trazei um bocado de pão. Pão árabe era sempre muito frequente, pão israelita. Depois eles faziam sempre aqueles pães feitos no borralho também. Quando vocês forem ao Egito, procurem um lugar onde aquelas mulheres de pé sujo e mão suja fazem o melhor pão do mundo. Higiene 0, gosto 100. Você come aquilo na hora assim, ó, estralando aquele negócio no borralho. O fogo mata tudo. Pega. Mata tudo. E bactéria só de tatu para cima, para baixo a gente come toda ela. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, visto que chegaste até vosso servo. Senhor, servo. Senhor, servo. Depois seguireis avante. Não vamos te prender muito tempo. E o que eles disseram? Quando o Senhor chegar na tua casa, quando chegar na tua vida, recebei-o. Eu te recebo, Senhor, como meu Salvador. Eu te recebo como meu Senhor. Aí ele vai dizer assim: seja feito como você quer. Eu não sou de fazer apelos para pessoas, mas eu queria fazer um apelo hoje. Se o Senhor estiver chegando perto de você, receba-o como um ato de confiança. Eu recebo, Senhor, a tua presença. Hoje você não vai ter muitas manifestações físicas do Senhor. Ele tem se resguardado a sua palavra. Mas quando a palavra dele vem... E o verso 6 diz que apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Farinha integral. Da melhor farinha. Hoje nós comemos muito farinha branca. Pão de farinha branca é muito ofensivo. Mesmo assim é bom. A flor de farinha é o que há de melhor no trigo. É aquilo que há de mais nutritivo. E faze pão assado ao borralho. É por isso que eu disse: vocês já comeram pão assado ao borralho? Você sabe o que é borralho? Oh. Quando você faz o fogo de lenha, olha, gente, o gás acabou essa beleza. Faz fogo de lenha, depois forma o braseiro, e depois do braseiro fica a cinza.
Aquilo chama-se borralho. E o calor da cinza, e você põe a massa ali dentro, você cozinha, se faz muito prato no borralho, como os índios fazem. Os tropeiros faziam. E você faz o pão no borralho. Ele fica com o gosto da madeira. É muito saboroso. Por isso que eu disse que aquele pão lá das mulheres, pé sujo, da mão suja, mas feito no borralho, é fantástico. É comida especial. Hoje, vocês sabem que os bons vinhos, eles são colocados em barricas de carvalho. Olha os carvalhais aqui. Antigo devia ser melhor, que era tudo pisado com os pés. Né? Pisado com os pés. Hoje não é mais. Hoje não tem o cheiro do chulé. Bactéria. Não tem outras. A lenha provavelmente fosse lenha de carvalho. Porque eram os carvalhais. Olha, o vinho. Você sabe quanto custa uma barrica de carvalho? Uma barrica de carvalho que cabe mais ou menos 240, 250 litros. A primeira vez que você compra, ela custa R$5.000. Se achar carvalho. Não, mas tem. Hoje tem plantações de carvalho no mundo. Na França, o carvalho francês é o primeiro, depois o canadense americano. Aí eles fazem aquilo que eles... Para depósito de uísque, né? Para uísque, para vinho. A segunda vez que você usa ele, você paga na faixa de $400 mais ou menos. Segunda vez. A primeira vez ele é mais caro, a segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, porque é para deixar a madeira, o gosto da madeira. O madeiral no vinho, usa isso para o whisky, para o vinho. Eles usavam muito para fazer e a lenha. Aquele perfume gostoso. Aqui eu me coloco na pessoa da revelação de Jesus Cristo, o pão nosso de cada dia, a farinha legítima queimada no borralho. Eu tenho que me emocionar. É o alimento que vai saciar não só a fome, mas dá prazer. Porque a comida não é só para matar a fome, não. A Bíblia diz, deleita todos os dias da tua vida com a tua comida, com o teu comer. Um pouquinho de coisa a mais para a gente, depois o Alexandre vai entrar aqui. Quero dizer para você o seguinte, comer feito boi, feito bicho, fast food, isso é adoecedor. Senta à mesa, põe o prato, põe a comida, deposita o garfo, pare, converse com as pessoas, não fica. Isso aí é animalesco. Companheiro é aquele que come pão junto, senta junto, que gasta tempo. As refeições no tempo de Jesus podiam demorar 3 horas. Hoje nós não temos mais tempo para 3 horas. Só temos estresse para 12, 24 horas. Você se lembra aquele livro que eu comprei na estrada? Nós viemos do estado de São Paulo. Você é o que come, com quem come, como come. Você é o que come, com quem... Você é o que come, como come, com quem come. O que você come, como come, com quem come. Um professor argentino da Universidade de Santos, um médico,
mostrando essa questão. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que a vida espiritual é matar a fome de significado. E Abraão estava aqui na tipologia, no significado, dando alimento àquele que nos alimenta. Adoração é isto. Nós nos prostramos diante daquele que é, para que aquele que é nos torne satisfeito da sua plenitude. Queridos meus, eu entendo que nós precisamos encontrar descanso em Cristo. Queria ler com vocês Hebreus capítulo 4. Eu vou ler a partir do 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e a medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém. Enquanto o Glenn estava falando aqui, eu fiquei pensando na cena, né? Um Deus de pé sujo. Um Deus de pé sujo que vem ao nosso encontro. Um Abraão que se prostra, reconhecendo, como ele já tinha feito outras vezes, como eu falei da vez passada, às vezes de maneira proforme, né? Porque ele, no 17, ele se prostra por fora, mas ri e até aquele dia ele tinha tentado sustentar Deus e se esforçado por poder cumprir a palavra que Deus havia dito sobre ele, até produzir Ismael. E ele vai encolhendo esse Deus que se tornou um ídolo, um Deus medíocre, um Deus que precisa ser sustentado, e que se fizer o servicinho de cuidar de Ismael, já está bom demais, porque eu não espero nada desse Deus. E agora você vê um Abraão prostrado e chamando Deus para um churrasco. A distância que nós criamos entre o Evangelho e a religião é algo assustador. A falta de intimidade, a falta de simplicidade, a falta de celebração que há muitas vezes na nossa conduta de fé, ou se é que podemos chamar isso de fé, a nossa agitação, nós não conseguimos gozar da presença do Senhor.
Nós ficamos preocupados com o desempenho, com aquilo que precisamos fazer. Nós ficamos agitados, não conseguimos fazer churrasco com Deus, não queremos fazer churrasco com Deus. E o escritor aos Hebreus começa a nos dizer, ora, se Josué tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E a gente vive agitadão, a gente vive preocupado, ao ponto de não conseguir ter intimidade nem celebrar com Deus. O fato de Deus ter vindo em nossa direção, o fato de Deus se encolher a uma condição onde nós poderíamos ter comunhão com Ele. E a Bíblia vai dizer que é quase um contrassenso, mas se tiver alguma coisa para a gente se esforçar, é para a gente descansar. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e ela consegue penetrar o mais íntimo do nosso ser, para trazer luz sobre a intenção do nosso coração. E nenhuma vez, eu falo por mim, eu luto comigo para entrar nesse descanso, porque eu não consigo muitas vezes, diante das circunstâncias, perceber que a única coisa que Deus quer é fazer um churrasco com a gente, é ter comunhão comigo. Eu acho que Ele quer outra coisa. E Deus está falando, não, rapaz, eu já terminei a minha obra. Eu já realizei tudo que tinha que estar feito. E se você entrar no meu descanso, você também vai descansar das suas. Não significa que nós não teremos que fazer nada. Significa que nós faremos aquilo que já está feito. Aquilo que Efésios vai dizer que é as obras que Deus preparou de antemão para que a gente ande por ela. Então, quando eu olho essa estrutura da religião, que a gente acha que nós estamos num processo assim adiantado de desconstrução, eu vejo o quanto ela ainda está arraigada por um simples fato. É muito difícil para nós descansarmos no amor de Deus. É muito difícil para nós entregarmos as nossas vidas e sabendo que já está tudo feito, já está tudo consumado. E trilhar essa história preparada por Deus. Deus constantemente precisa intervir na nossa vida e na nossa história, porque nós tomamos o caminho do desassossego. Nós tomamos o caminho da religião inconformada e complicada, e não tomamos jamais, não vou dizer jamais, porque Deus está trabalhando em cada um de nós, mas é difícil para a gente descansar de fato, no fato de que Deus só quer uma coisa, comunhão conosco. Comunhão de filho. A palavra de Deus vai dizer que é para a comunhão do Filho de Deus que nós fomos salvos. Amém? Amém. Queridos, só para lembrar aqui que esse verbo que está aqui, esforcemo-nos. Eu tive uma vez falando num lugar e sobre o descanso, ele vem falando descanso, depois diz assim, esforcemo-nos. Essa tradução não é boa. Espaldazo. Ele vem de espalde, que significa com pressa. Rapidamente. E a versão fala apressemos-nos. Apressemos-nos. É exatamente esse o sentido. Esforcemo-nos dá uma ideia de que você tem que fazer. Não, mas não. É o que Abraão disse para Sara. Rápido. Vamos entrar nesse descanso.
Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, Não endureçais. não endureçais o coração. Rápido. 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 Então, este sentido é muito importante, Alexandre. O Deus de pé sujo, que é lavado pelo homem, depois é o Deus que lava o pé do homem. É um jogo muito interessante. Quando ele se encarna, ele vem lavar o pé dos pecadores. Este ato que nós temos aqui, no capítulo 18, eu coloquei assim, quer ver? Eu coloquei, porque eu dividi o capítulo em 4, repousando, adorando, ouvindo e intercedendo. Primeiro, repousando. No repouso você adora, você serve, você se prostra, você oferece o melhor. Você vê que esse Deus, você vai fazer churrasco com Deus, você vai ter intimidade. E é você mesmo, não são seus servos, ainda que você dê ordem aos servos, ele foi fazer as coisas. Deus não quer adoração de terceirizados. Ele quer comunhão de filhos com o Pai. Isso é muito precioso. E que o Senhor nos dê graça, porque nós somos agitados. Não é só o Alexandre, nem eu. Não, eu conheço essas carinhas aí, sei como é que vocês são. Agitados, e nós não temos condições de descansar senão na suficiência do Senhor Jesus. Evangelho é lugar de descanso, viu, Toninha? Não é de preguiça, não, viu? Não confunda descanso com preguiça. Aliás, a Marta era muito agitada e era crítica e era dando ordem. A Maria, que estava nos pés de Jesus, parecia ociosa, foi a que deu a adoração mais significativa, um vaso de alabastro de 300 dinheiros. Não faça pouco caso de descanso, não. Descanso é produtivo. Tem um italiano, Domenico, ele escreveu um livro sobre o ócio criativo. Ele trabalha 6 meses por ano e descansa 6. Eu tô doido para encontrar esse homem. O ócio criativo. 5 meses para pagar imposto. Hein? Você paga 5 meses para pagar imposto. Coisa para pagar imposto. 5 meses e 19 dias. Tem que trabalhar para sustentar. Vamos agradecer a Deus, ore. Pai bendito, eu quero te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Nunca. E eu quero te agradecer porque o Senhor sabe como nos conduzir ao descanso. Amém. Trabalha, Senhor, no coração de cada um de nós e que o Evangelho possa ser motivo de celebração na nossa alma, no nosso espírito, e que nós possamos gozar da Tua presença continuamente. Amém. Sabendo que o Senhor nos fará como o Senhor quer que sejamos. Amém. Te amamos, é em nome do Senhor Jesus que nós oramos, por causa dele, do que ele fez. Glorifica o nome do teu Filho em nós, santifica o teu próprio nome em nós. Opera em nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.